E o Santos já está no Rio de Janeiro, onde neste domingo enfrenta o Fluminense, às 19 horas e 30 minutos, no estádio do Maracanã. Jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. E olha, o campeonato já começou quente neste sábado. Teve até resultado que eu diria que foi até surpreendente. Mas como se diz, é o Brasileirão. É o Brasileirão que não tem jogo fácil. Às vezes você imagina que o jogo vai ser um pouco mais tranquilo, mas você acaba se enganando. É claro que são resultados dentro de um campeonato, como eu disse aqui, que é pesado e, portanto, a gente acha que é surpresa, mas, na verdade, a terceira rodada ainda. Os times se conhecendo para ver quem vai ser aqueles mais, como se diz, mais bravo dentro do campeonato, é muito cedo ainda para a gente dizer. Mas a verdade é que o Palmeiras já garantiu os 3 pontos contra o Corinthians e o Juventude também garantiu 3 pontos contra o Ceará e o Bragantino garantiu 3 pontos contra o Botafogo, que eu disse aqui que poderia ser um dos favoritos para o Campeonato Brasileiro, mas já se enroscou na terceira rodada. Mas a verdade agora é nós falarmos do Santos, o Santos que já está lá no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense neste domingo. Jogo que não é fácil, como eu disse aqui, não tem jogo fácil dentro do Campeonato Brasileiro. Às vezes eu ouço o pessoal falar assim, porque o Santos agora vai enfrentar uma parada difícil, porque ele vai enfrentar o Fluminense, depois vai enfrentar o Atlético Mineiro e depois vai enfrentar o São Paulo. Mas a mesma coisa os caras vão falar de lá também. Nós vamos enfrentar o Santos, depois vamos enfrentar o fulano e depois o ciclano. É difícil, não é fácil não, é complicado, a verdade é uma só. O Santos tem que começar a fazer a parte dele, tem que começar a fazer o papel dele dentro de casa, vencer e sair fora de casa e às vezes também surpreender. E quem sabe aí trazer 3 pontos já começando neste domingo contra o Fluminense. O Fluminense que vem embalado pela chegada do Renato Gaúcho, porque é aquela história, sempre quando os caras chegam, os caras dão aqueles gritos dentro do vestiário e aí faça com que os jogadores corram mais dentro de campo. Foi já o que aconteceu contra com o Fluminense. Venceu o Bragantino, agora no meio de semana venceu o jogo pela Libertadores, uma goleada, parece 5-1. Isso daí é efeito da chegada do treinador. A gente imagina que é um super time. Não, o Fluminense é um time bom que vinha passando maus momentos com o Mano Menezes, e agora chegou um outro treinador que dá aquela alavancada no elenco e aqueles que vão para dentro de campo, e aí acaba aparecendo os resultados. É claro que o tal do São José não é o Boca Júnior, não é o Palmeiras, não é o Santos e não é outro qualquer aí também. É um time aí, como se diz, não da categoria de primeira linha, mas a verdade é que o Fluminense aproveitou e acabou fazendo a goleada. O Santos que vai ter, olha, o Santos vai ter a honra de ter o Neymar e provavelmente o Soteldo no banco de reserva para o jogo contra o Fluminense. O Soteldo, que passou a semana inteira no departamento, na academia, fazendo reforço muscular, fazendo tratamento ali de algum edema ali na coxa, na perna, onde for, e a verdade é que treinou neste sábado e viajou com o Santos para o Rio de Janeiro. Vai ser bem interessante, tomara que ele esteja bem, para que se o Santos precisar dele, ele poder ajudar o Santos. E o Neymar a mesma coisa. O Neymar que não vai ter condições de jogo os 90 minutos, mas eu acredito aí que quem sabe num segundo tempo aí 30 minutos, 25 minutos também pode ajudar muito o Santos. O Santos que está esperando ainda a recuperação do Aderlan, que ainda não se recuperou, não está apto para jogar, e o Souza, a mesma coisa, outro jogador que pode ser interessante para o Santos, mas que está ali também em tratamento também no tornozelo. E aí, o Santos, qual é o Santos do Pedro Caixinha que ele vai mandar a campo amanhã? Para mim, o Pedro Caixinha está acertando mexer no time. Para mim, você
quando o time vem nessa má fase, às vezes os resultados não vêm, você tem que começar a dar uma mexida no time. Você não pode ficar sempre naquela mesmice, porque senão, porque a pressão já é grande. E se você continuar sempre na mesma coisa, você vai acabar perdendo o grupo e perdendo até o seu emprego, que é o caso do Pedro Caixinha, que está correndo todo esse risco nesse jogo de amanhã. Uma derrota pode fazer o Pedro Caixinha, no dia do aniversário do Santos, ele não ser mais o treinador do Santos. Que fase, que coisa. Mas, como se diz, o futebol é assim mesmo. O futebol é assim mesmo. E aí, o Pedro Caixinha vai mexer no time, provavelmente deve ser o Léo Godoy na lateral direita. O Léo Godoy, que ainda ele jogou lá no começo do campeonato, quando o Santos ainda estava naquela formação, e aí ele não apresentou muitas coisas, e aí ele tá na caderneta também, está na caderneta. E aí vai ter uma outra chance. Mas eu vejo para o lado profissional, eu vejo a justiça para o lado do futebol. Eu vejo a justiça. Vamos dar mais uma oportunidade para o Léo Godoy? Quem sabe o Léo Godoy possa, sim, surpreender os santistas e fazer um bom jogo lá no Maracanã. De repente o Santos ganhar de 2-0, 2 gols do Léo Godoy. Olha que coisa linda, que interessante. Seria maravilhoso. Diz que ele gosta de fazer bastante gols. Diz que ele gosta. Eu fui lá em Rio Claro ver Santos e Velo Clube. O Santos perdeu 2-1, foi gol do Léo Godoy. O Léo Godoy que fez o gol. De repente, ele pode estar iluminado neste Maracanã, nesse domingo. E aí, o Tassiano, que também vai entrar ali, né, no ataque do Santos, e o Pituca, que vai entrar no lugar do Bom Tempo, o Gabriel Bom Tempo. Eu vi muitos torcedores reclamando e por que o Caixinha vai tirar os meninos, porque, olha, faz parte da montagem de uma equipe, é que, como eu estou falando aqui, os resultados não estão vindo, você tem que dar uma mexida para lá, uma mexida para cá, e às vezes você tem que tentar encontrar as peças dentro do elenco. Uma que você nem pode contratar agora e uma que nem tem aquele jogador preparado, aquele jogador sobrando para o Santos ir lá buscar e pôr nessas posições. Então você tem que correr atrás daquilo que você tem dentro do elenco. E é o que o Caixinha está fazendo. Tomara que ele tenha boa sorte amanhã dentro do Maracanã e que o Santos possa, assim, sair com uma bela vitória lá. Quem sabe os 2-0 do Léo Godoy seria interessante para os santistas, para dar moral para os jogadores também. Mas esse daí é o que o treinador tem que fazer. O treinador ele tem que se mexer, ele não pode ficar parado. Ele tem que tentar sempre arrumar de um lado, arrumar de outro, uma peça daqui, um ajuste dali, para tentar, quem sabe aí, fazer esse Santos começar a ganhar seu rumo no Campeonato Brasileiro. Já que o Neymar disse que apenas 3 equipes estão acima do Santos ali, na opinião dele, a gente tem que acreditar sim no Neymar. E quem sabe aí ver o Santos desabrochar nesse Campeonato Brasileiro. Lembra que o Santos está desde o final de 2023 sem vencer um jogo na Série A. Meu pai, é muito tempo. Não dá para acreditar. Tem que vir a vitória urgente, porque no final lá do Campeonato Brasileiro 2023 foi só derrota. Foi derrota para o Fluminense, foi derrota para o Atlético, foi derrota para o Fortaleza. Não gosto nem de estar lembrando essas coisas aí. Mas a verdade é essa daí, a gente tem que dizer. Já desde do final de 2023 que o Santos não sabe o que é vitória na Série A. Então, ela tem que aparecer uma hora, meu pai. Ó, o provável Santos para o jogo de domingo, de amanhã, lá no Maracanã, contra o Fluminense. Com Gabriel, Brazão, Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. João Schmidt, Pituca e Roleiser. Tassiano, Guilherme e Tiquinho Soares. O treinador, o Pedro Caixinha. Olha, é como eu estou falando aqui, na minha opinião, ele está acertando. Dar essa mexida no Santos, vim com o Tassiano, vim com o Diego Pituca, eles que entraram bem contra o Bahia, e aí a entrada do Léo Godoy, porque a gente via muito pessoal já pegando no pé do JP Sherman, muito. Então é bom você dar um descanso, deixa o rapaz dar uma esfriada na cabeça, fazer um teste com o Léo Godoy, como eu já disse aqui, tem o Gabriel Simples também, do Sub-20, que é um jogador interessante, de repente, você dá uma chance aqui, outra ali para ele, e ganhando até experiência no time grandão, seria bem interessante.
mas a gente tem que torcer para que esse Santos possa sim vencer. Como eu disse, para mim o Caixinha está acertando. Eu quero saber se ele vai acertar dentro de campo, porque eu vejo o Santos assim, como eu já desde o começo da semana falei aqui no canal, que ele ia mexer no time, que na minha visão, que eu vinha vendo, na minha opinião, ele ia mexer no time, e ele acabou mexendo. Só que, para mim, ele reforçar esse meio-campo, povoar esse meio-campo do Santos. Tomara que seja assim amanhã no jogo contra o Fluminense. O Santos um pouco mais resguardado nesse meio-campo para sair com mais força o ataque e, quem sabe, chegar ao gol do Fluminense. Vamos aguardar para ver. Um provável Fluminense é o Fábio, o Guga. Eu estou em dúvida no Guga. Tem o Samuel, me fugiu agora o nome, o outro lateral direito, mas eu estou em dúvida aí o Guga. Fábio, Guga, Thiago Silva, o Freitas, René, Hércules, Lima, não é Hércules Lima não, é Hércules e o Lima e o Martinelli, o Canóbio, o Arias e o Cano, o Renato Gaúcho, o treinador do Fluminense. O trio de arbitragem, Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. O assistente, Felipe Alan Costa de Oliveira, de Minas Gerais. O assistente 2, o Celso Luiz da Silva, de Minas Gerais. Deve ter vindo tudo de peruinha Kombi. Certeza, quando vem o pacote assim, já vem de perua. E o Rafael Trace, de Santa Catarina, no VAR. Esse daí também é aquilo que sempre eu falo. Esse é bem importante, bem interessante. Tomara que faça uma boa arbitragem lá no Maracanã amanhã. Quem sabe aí a gente possa, assim, ver um grande jogo entre Fluminense e Santos, Santos e Fluminense, e tomara que a torcida do Santos possa, assim, comemorar um grande resultado, que seria uma vitória bem espetacular lá no Maracanã. Como o Santos já teve tanto costumes de buscar resultados tão importantes lá no Rio de Janeiro, e o Santos que ultimamente está capengando lá no Rio, e está difícil de trazer resultados positivos lá do Rio de Janeiro. Vamos torcer muito que esse Santos possa sim fazer esse grande jogo que é tão sonhado pelos torcedores do Santos e trazer aí esses 3 pontos, que seria maravilhoso, principalmente em cima de uma equipe como o Fluminense, que no momento quer se apresentar bem no Campeonato Brasileiro, o Santos poderia dar aquela travada nos caras e o Santos dar uma reerguida aí na tabela. Vamos aguardar e esperar o grande jogo do Santos e a grande vitória. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.